Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte das duas testemunhas? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixe seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós estamos quase concluindo o capítulo 11, portanto, quase 50% do livro de Apocalipse já foi estudado. Todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 11, versículos 9 e 10. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte destas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos. E a parte estudada eu vou sempre destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações. Sempre é bom frisar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa visão futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer, porque nós não encontramos na linha do tempo, na linha da história, nenhum fato como este registrado neste capítulo. E dentro da visão escatológica, nós temos duas possibilidades de interpretação. A interpretação simbólica e a interpretação literal. Tudo vai depender do contexto. Nesta primeira parte, podemos considerar a interpretação literal. E a ideia é de universalidade, ou seja, envolve toda a raça humana do período. Interessante que esse termo é usado várias vezes por João no livro de Apocalipse. Vamos para a segunda parte. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão. Este contemplarão também pode ser interpretado de forma literal. Por quê? Hoje, por meio das mídias sociais, por meio da internet, da televisão e outros meios de comunicação, nós podemos ver o que acontece no mundo inteiro, online, simultaneamente. Veja um exemplo, o caso deste vídeo, que quando eu disponibilizá-lo no YouTube, qualquer pessoa pode ver acessando a internet, não importa em que lugar esteja do planeta Terra. Portanto, este contemplarão pode, como eu disse, ser interpretado de forma literal sem problema algum. Vamos em frente. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas. Neste caso, as duas testemunhas nós já estudamos em vídeos anteriores. Temos mais de uma interpretação.
Aqueles que consideram as duas testemunhas como sendo o Antigo e Novo Testamento, portanto, interpreta de forma simbólica. Já outros interpretam realmente como duas testemunhas, como dois profetas de Deus. Outros interpretam como sendo a igreja. E veja que cabe tanto a interpretação simbólica como literal. Nós respeitamos as interpretações, claro, desde que a interpretação não fira a palavra de Deus. Mas uma coisa é comum nas interpretações, que a humanidade, os que estiverem vivos neste período, ficarão felizes com a morte das duas testemunhas. Ficarão felizes ao ver estes cadáveres. Mas aí, será que esses cadáveres são realmente literais, simbólicos, são cristãos martirizados? Como eu disse, existe mais de uma interpretação, mas o consenso é que a humanidade deste período, e a humanidade no caso aí é uma referência àqueles que não temem a Deus, pessoas que estarão dominadas pelo poder do mal, pelo poder de Satanás. Estas pessoas ficarão felizes ao saber que as duas testemunhas foram mortas. E detalhe que estas pessoas que ficarão felizes é porque estavam possuídas pelo poder, como eu disse, de Satanás, pelo poder do anticristo, que age contra tudo aquilo que é de Deus, contra a palavra de Deus. Esta é a interpretação. Vamos em frente. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que estes cadáveres sejam sepultados. Nós já estudamos sobre esses 3 dias e meio, que é interpretado como 3 anos e meio, como 1260 dias. Agora vem a pergunta: deve ser interpretado de forma literal ou simbólica? Temos as duas correntes. O que podemos afirmar é que será um período de tempo limitado. Agora, como eu disse, se esse período é cravado realmente de forma literal em 3 anos e meio, não tem como afirmar. Vamos em frente. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra. Bom, isso nós já aprendemos lá no começo do versículo. A ideia de universalidade, ou seja, atinge toda a humanidade. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte destas duas testemunhas. Observe que o versículo 10 vem confirmando o que está registrado no versículo 9. E como eu disse, nós não temos como afirmar quem são as duas testemunhas, mas podemos afirmar que a humanidade, possuída pelo poder das trevas, ficará alegre ao saber que as duas testemunhas foram mortas, ao ver os cadáveres destas duas testemunhas. Só que nós não sabemos se são duas, literalmente, duas pessoas, ou aí é uma referência à igreja. Nós não temos como afirmar. Há um detalhe importante: nós também podemos afirmar que estas testemunhas anunciavam a palavra de Deus, pregavam a palavra de Deus, falavam sobre o juízo que viria sobre a terra. E é interessante que este, de fato, é o papel da igreja. A igreja é a única que tem essa autorização de anunciar, de propagar a palavra do Senhor. Pelo menos no período em que estamos vivendo. Vamos em frente. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Estas festas serão festas mundanas, uma verdadeira rebelião contra as coisas de Deus, motivado por comércio, troca de presentes, enfim. O objetivo da festa é que a humanidade deste período, aqueles que não temem a Deus, que não têm compromisso com Deus, ficarão alegres porque acharão
que todo ensinamento religioso, todo ensinamento da palavra do Senhor foi aniquilado, que todos aqueles que falavam contra os seus atos, os seus costumes, os seus pecados estão mortos. Daí esta alegria. Veja que situação estará a humanidade neste período. Totalmente dominada pelo poder satânico, pelo poder do anticristo, do falso profeta, do príncipe das trevas. Esta é a situação deste período. Vamos concluir. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte destas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Veja, aí já fala dois profetas. Repito, deve ser interpretado de forma literal ou de forma simbólica. Existem as duas possibilidades. Nós encontramos teólogos, pessoas piedosas, comprometidas com o ensino da palavra de Deus, que interpretam o texto como simbólico, também aqueles que interpretam de forma literal. Nenhuma interpretação fere a palavra de Deus. Agora, nós podemos afirmar que a alegria da humanidade deste período, daqueles que não temem a Deus, a alegria do grupo é porque o ensino destes profetas não ocorrerão mais, porque foram mortos. É isto que o ensino está falando, ou seja, durante um período de tempo não haverá mais o ensino da palavra de Deus. Agora, consegue imaginar o mundo dominado pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta, pelas forças satânicas, sem ninguém, sem sal, sem ninguém para anunciar, sem luz as coisas de Deus? Consegue imaginar como será terrível este período? É isto que podemos aprender com este texto. Na próxima aula nós vamos avançar mais um pouquinho. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também estará fazendo parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.